Senhoras, senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, formulamos votos de muita paz a benefício de nós próprios. Rogo escusa em proferir a palestra sentado, graças a uma recomendação médica. Há 2 anos foi publicado nos Estados Unidos um livro especial. Seu autor é polonês-americano e a obra de natureza evangélica causou um grande impacto e logo foi traduzida a inúmeros idiomas, inclusive ao português. O livro a que me refiro chama-se Perdão Total. O autor, Dr. Zand. Na obra, que é uma reflexão profunda a respeito do objetivo essencial de nossa vida, convida-nos a reflexões em torno da existência nossa, especialmente quando a psicologia vem demonstrar que vivemos a época trágica da existência vazia, o exterior sobrecarregado de coisas às quais atribuímos valor, mas com ausência quase que absoluta dos valores de natureza ética, dos objetivos essenciais a uma vida tranquila e harmônica. Por consequência, há uma existência na Terra assinalada pelo progresso tecnológico e pobre de valores espirituais. A humanidade jamais logrou conquistas tão expressivas como neste momento. Nada obstante, o índice de suicídio é a par variante a cada dia. E o número daqueles que descambam pelas doenças tormentosas da emoção, que também pela somatização de problemas psicológicos que se convertem em enfermidades complexas, vem alarmando as autoridades da Organização Mundial de Saúde. Se fazemos uma análise da depressão, neste mundo rico de beleza e de misérias, constataremos que esta é a maior pandemia de todos os tempos na história da humanidade. A depressão, que os gregos conheciam com o nome de melancolia e que no passado recente era uma análise de transtorno psicótico depressivo, agora é estudada sob a denominação de transtorno depressivo bipolar da área da afetividade. E como a afetividade é fundamental em nossas vidas, quase todos nós estamos com transtorno de comportamento, porque as nossas têm sido uma vida, uma existência sem sentido. Sociólogos, psicólogos, analistas têm se preocupado em encontrar a causa de uma sociedade tão bela, 7.000 anos de ética, de civilização, de princípios morais e, no entanto, tão pobre de paz. A maioria de nós oculta
na timidez, no complexo de inferioridade, no narcisismo ou no complexo de superioridade, conflitos que mascaram a nossa solidão. Invariavelmente somos solitários, por uma razão muito simples: esquecemos-nos de ser solidários e construímos o individualismo no mecanismo de fuga do enfrentamento das lições do amor que nos generalizam, tornando-nos a denominada família universal. O estudioso desse comportamento religioso apresentou na América que um fator essencial é a ausência do perdão que vige entre nós. Dizemos às vezes que perdoar é esquecer a ofensa, mas durante um largo período a ofensa permanece em nós, corroendo-nos interiormente. O Evangelho nos recomenda a necessidade de perdoar, não uma vez, senão 70 vezes, 7 vezes. E porque nós não conseguimos esse êxito? Por uma razão muito simples. A diferença entre o perdão teológico, o perdão religioso e o perdão psicológico, perdão real. Perdoar não é esquecer. Esquecer é um fenômeno da memória. Perdoar é a manifestação de não devolver o mal que nos é atirado. Quando eu não devolvo a alguém o mal que me foi projetado, eu terei psicologicamente perdoado. Isto é, eu compreendi que a pessoa não merece a minha preocupação. Há um ditado latino que diz o seguinte: perdoe, mesmo que a pessoa não mereça, mas você merece ter paz. E o bom é quando nós perdoamos, porque ficamos em paz de consciência. Mas aquele que delinquiu, que nos acusou, mesmo tendo sido perdoado, isto é, não recebendo de volta a descarga da nossa emoção negativa, sabe que cometeu algo equivocado, que não deveria fazer. Mas se dirá, então não é o perdão total. Não é o perdão total. Mas nenhum de nós atinge o topo de uma escada sem a subir degrau após degrau. E toda vez que fazemos uma tentativa de saltos largos, corremos o perigo da queda ou da não experiência de cada degrau. Porque o que vale em nossa vida é o esforço que empreendemos para não errar. É tese da doutrina espírita. E Allan Kardec, o codificador, diz com muita propriedade: o que vale é a intenção. Eu posso mascarar uma resposta, mas eu emito uma onda de sentimento mental. É essa onda que vale. A outra é uma manifestação social, pusilânime, hipócrita, para aparentemente estar bem. E vou acumulando nos recessos da alma esse lixo mental, que é uma toxina que termina por perturbar as nossas reações neurais. Na Universidade dos Estados Unidos, Harvard, uma das maiores do mundo, 2 pesquisadores neurocientistas estabeleceram que quando nós amamos, nossos neurônios cerebrais produzem ondas vibratórias, que são chamadas neuropeptídeos. Essas ondas são eletroquímicas. Mas ao nós amarmos, as ondas que nós emitimos
são carregadas da micropartícula fóton. E o fóton aglutina moléculas. Então, quando nós amamos, fisiologicamente nós gozamos de saúde, mesmo sem qualquer esforço. Mas, se fazemos o contrário, se odiamos, se invejamos, se competimos, se temos ciúme, o cérebro produz outra substância, que é nada mais do que o próton. E o próton é uma substância subatômica destrutiva. Nós, então, realizamos transtornos nas sínteses cerebrais, angústia, ansiedade, desconfiança, raiva, quando não ódio. Essa é a problemática emocional. Mas essa problemática emocional em nosso cérebro somatiza-se, transforma-se em problema orgânico. E nós temos distúrbios respiratórios, do aparelho digestivo, do sono, da confiança, quando não damos lugar à origem de cânceres da mais variada espécie. Está demonstrado já cientificamente que grandes emoções, expectativas, mágoas prolongadas transformam-se no homem em câncer de próstata e da mulher em câncer do seio. Porquanto nós somos um campo de energia e essa energia circula dentro de um campo fechado. Ela é criada pelo sistema nervoso central, se distribui com o sistema nervoso simpático, o parasimpático, que por sua vez vai atingir o sistema circulatório. E à medida em que o sistema circulatório recebe altas cargas mentais negativas, passa a ter consequências respiratórias, pulmonares, digestivas, através do estômago, e assim sucessivamente. Tornamo-nos pessoas doentes, graças ao distúrbio emocional. O Dr. Bernie Stiegler, que é médico catedrático da Universidade de Yale, assevera que a melhor terapia é a mental. Para qualquer doença e para o câncer, um jogo de palavras é muito importante. Se, por exemplo, eu digo, eu sou canceroso, não vou ficar bem. Porque a minha mente estabeleceu que eu sou portador de algo que tem um nome destrutivo. Mas se eu mudo de verbo e digo, eu estou com câncer, esta palavra é transitória, porque quem está hoje deixa-o amanhã e muda de atitude mental. Então eu tenho experiência pessoal. Quando eu completei 70 anos, eu fui fazer um exame de PSA e recomendo a todos os homens que me estão ouvindo que a partir dos 35 anos não facilitem. Façam o teste de PSA. É uma substância hormonal masculina muito fácil. E como os homens somos muito corajosos, não dói. É uma injeção. Tira o sangue, faz o teste e examina como está a nossa taxa hormonal. Se nós tivermos até 40 anos, ela pode dar de 0,0 até 3,0. Se nós tivermos mais de 40 anos, é natural que ela suba talvez um pouco, a 4,5, 5. Na minha idade, é uma tragédia. Não tem uma referência, porque é sintomático de um provável câncer prostático. Mas isto por quê? Porque esta glândula tem apenas uma finalidade no organismo: liquefazer o esperma,
para o fenômeno da procriação. Mas como a postura de sentar produz muitas vezes lesões e outros problemas que não vem ao caso analisar, geram um aumento de volume. Na sua vida real é uma ameixa fresca, então é lisa e muito agradável, como uma azeitona grande ou uma ameixa fresca de relativo tamanho. À medida em que os hormônios masculinos passam a mudar o seu ritmo, então ela se vai transformando numa ameixa seca. Ela passa a ter aquelas anfractuosidades que são típicas do câncer. E é cruel, porque quando o homem nota a problemática no aparelho urinário, já está com o câncer. E logo ele vai para os ossos da bacia, para o cérebro. E quando nos damos conta, algo que poderíamos ter evitado apenas com um exame médico, que também custa barato, nós, por certos caprichos e presunções, ignorância, deixamos de fazer. Eu, por ignorância, naquele tempo nunca fiz, não sabia, ninguém nunca me disse nada. E fui ao médico, ao urologista. Trata-se de uma personalidade das mais relevantes da medicina brasileira, considerado um dos melhores da América do Sul. E quando eu fui buscar o resultado, bem ingênuo, ótimo de aparência, ele me olhou demoradamente e me disse: "Você aguenta uma má notícia?" Eu disse: "Aguento." A pior de todas, eu digo: "Não, a pior de todas é morrer." E o senhor me dizer que eu vou morrer, eu já sabia. É uma questão de quem vai morrer antes de nós dois. Porque às vezes o paciente vai ao enterro do médico. Sorrimos, o que é uma verdade. Ele disse que você está com PSA de 37. Ele disse: "Mas que maravilha, né?" Eu pensei que quanto mais alto, melhor. Que seria a lógica da ignorância. E ele falou bem sério: "Divaldo, você deve estar com super câncer. O que é que você sente?" Eu digo: "Nada. Disposição para o trabalho, sinto muito bem, movimento-me muito, passo horas psicografando, 8 horas às vezes." Ele disse: "Aí está um dos fatores em que a próstata foi prejudicada pela postura. Então nós vamos fazer o exame de toque, que é o segundo exame. Terceiro, a biópsia. Quarto, o atestado de óbito." Então, sorrimos muito de ele ver que eu não me assustei. E realmente não me assustei, porque eu não sabia o que era. E ele me disse o que era, me apresentou um quadro cinematográfico, explicou, e eu disse: "Doutor, o que eu posso fazer?" Ele disse: "Nada. Agora nós vamos verificar se tem malignidade, se é uma neoplasia maligna, ou se é uma dilatação benigna. Mas seja qual for, vamos fazer isto amanhã." Ele disse: "Mas amanhã, deixe passar pelo menos o susto." Ele disse: "Não pode, porque amanhã está piorado." Ele disse: "Não, eu lhe peço 10 dias, porque eu creio muito no que somos." Note o verbo: no que somos, não no que estamos. E eu sou espírito no corpo. O corpo pode ter debilidades, mas o espírito não. Essa velha teoria: a carne é fraca, é desculpa. Fraco é o espírito. Ele é que é o agente. E eu vou fazer uma terapia mental para diminuir essa dosagem." Ele sorriu e disse: "Mas vocês têm ideias alternativas que vão contra a medicina acadêmica." Eu disse: "Realmente. Agora, o que é interessante é que as alternativas às vezes curam mais do que as acadêmicas." E ele me disse: "Medicina placebo." Eu digo: "Mas a mim pouco importa o nome que ela tem, o que eu quero é saúde. Se eu conseguir saúde por um chá ou por um antibiótico, é secundário, importa como eu estou." E ele diz: "Bem, a vida é sua." Eu digo: "Não, a vida é nossa." Saí e comecei a fazer visualização terapêutica. Para quem não sabe o que é muito fácil.
imaginar mentalmente a próstata diminuindo e produzindo substância compatível com a minha saúde, porque toda a máquina é regida pela consciência, do ponto de vista fisiológico, mas do ponto de vista psicológico é pela psique, pela alma, pelo self, pelo ser que estamos no corpo. Se nós conseguirmos administrar o corpo, ele vai obedecer, é natural. Então vem o argumento, e o karma? O karma, tenha calma, a gente vai resolver depois, porque Deus não é um cobrador de imposto que está batendo na porta para a gente pagar. É o Deus amor que nos dá ensejo de reparar o mal que fizemos através do bem que podemos fazer. É uma matemática muito simples. Todo o bem que eu faço, dá-me pontos para eliminar os males que eu fiz. Então não existe no universo a lei de cobrança, a lei de vingança, a lei de amor. E a lei de amor não é pagar dívida, pagar pecados, não. Reparar os erros, corrigindo os equívocos e apresentando o lado bom. Essa é a função da evolução. 10 dias depois, eu fiz um novo exame no laboratório dele. E então, quando eu fui receber a resposta 3 dias após, ele estava me olhando e me perguntou: vocês espíritas são originais? Você tomou passe? Eu digo, não. Mas ele baixou. Eu digo, mas é porque eu quis que baixasse. Eu não me impressionei, nem tive medo. Porque ninguém morre de saúde. Já ouvi dizer, fulano estava tão saudável que morreu. A gente morre de algum problema. E como eu não tenho problema de consciência e etc., eu então disse ao meu aparelho, pro Criador, olha lá, proceda bem, eu respeito você, você tem o dever de me respeitar. Quem já viu? Havia uma permuta, e eu fui falando com o médico, ele me espiando, naturalmente pensando que eu estava delirando. E ele me disse, o que é que você fez? Visualização terapêutica. E o que é isto? Eu digo, é um tratamento que nós usamos como placebo, fazendo de conta que está bem sem estar bem, até ficar bem. Ele disse, mas... Eu digo, se o senhor quiser, eu lhe ensino, de graça, porque tudo é pago. Eu até fazia caridade a ele. Bem, terminei fazendo. Passaram-se os momentos e ele me disse, você não preferiria fazer direto uma biópsia? Eu digo, não, eu vou lhe pedir mais 10 dias. E depois eu pedi mais 10 dias. E pedi mais 10 dias. E o último resultado foi 5,00. Mas estava alto, embora a minha idade avançada. Ele disse, vamos fazer uma biópsia. Mas, como eu não tenho um plano de saúde, que custa muito caro no Brasil, para uma pessoa de 70, de 80, de 90 anos, custa mais do que o meu salário. Olha que coisa engraçada. Para eu me manter vivo, eu tenho que gastar mais do que o que ganho. Aí morro a fome. Qual é a vantagem? Não tem vantagem nenhuma. Então ele ri muito quando eu vou entrevistar-me. E ele disse, Divaldo, qual é o seu plano de saúde? E eu disse, bem, o meu plano de saúde é da misericórdia divina. Ele disse, tem, eu digo, mas é lógico, porque para fazer a biópsia é necessário um internamento, é necessário um cuidado, um certo repouso hospitalar, e que eu não podia permitir-me esse luxo. Então, quando a gente não permite, o repouso é numa cadeira, no corredor, embrulhado no cobertor, porque tem uma crise de frio. E ele disse, você aguenta? Eu digo, só depois é que eu vou saber. Eu nunca tentei antes. E eu disse aos mentores, olhem lá, os senhores me meteram nessa, portanto tem que me tirar. Fiz a tal da biópsia, é muito interessante, porque vai tirando os pedacinhos da próstata, olha que maravilha. É como uma picada de alfinete, que dói. Mas quando a gente faz, oi, já passou. Então eu tirei 21 pedaços de várias regiões. E ele examinou-as no departamento próprio.
que me disse, você não tem câncer, mas tudo indica que você tem câncer. Eu digo, o senhor resolva, o que seja de melhor para o senhor, será o de melhor para mim. E eu continuei fazendo as experiências. Eu fiz 6 biópsias, 6, na marra, na cadeira do corredor. Ele passava e dizia, e o que é que está sentindo agora? Eu digo, frio, mas cobertor gratuito. Por fim, um dia, eu disse para ele, olha, eu não vou ficar até a morte fazendo biópsia para encontrar o que não existe. E ele me disse, existe sim. Eu digo, você está louco que eu tenha um câncer. E eu estou louco para não ter um câncer. Resultado, eu lhe fiz uma proposta cirúrgica, que ele aceitou muito bem. Estou eu aqui com 90, e o meu lindo médico de 63 morreu de câncer de próstata. Não é uma maravilha? A vida é peculiar. Ele tinha pavor da morte, e eu tinha amor e tenho. Só que quando ela vem, eu digo assim, o que é isso? Que pressa é essa? Tem tanta gente aí querendo morrer, vai lá, me deixa em paz. E lembrei-me que no passado, há 25 anos, eu tive um infarto do miocárdio, uma parada cardíaca e fui considerado morto. Achei curioso que eu me vi fora do corpo, o corpo no divã e as pessoas chorando. Mas eu sou tão engraçado e alegre que ao ver o pessoal chorar, eu digo, meu Deus, será que é de saudade ou de alegria? É, porque às vezes está chorando e ninguém sabe de que é. É de alegria, porque o outro morreu, graças a Deus. E aí eu fiquei olhando para umas caras que eu achava que não gostavam muito de mim. E a pessoa apertava os olhos e dizia, esse é de alegria. Aquele ali é de mais ou menos. Aí levaram o meu corpo para o protocolo, para os exames contínuos, e eu me mantive na sala. Nesse ínterim, eu disse, meu Deus, não é possível que o senhor vá me desencarnar com 65 anos, em plena adolescência da terceira idade. Esse é um erro. E então falei ao Espírito Joana de Ângeles, minha mentora, que me prorrogasse. É natural, está no Evangelho, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então eu não ia perder a oportunidade, eu disse, meu Deus, veja lá o que é isto. E fiquei na expectativa, porque meu guia espiritual me houvera dito, se uma vez você se vir fora do corpo, chamar alguém e a pessoa não responder, já desencarnou. Então espere eu chegar. Eu estava fora do corpo. Cheguei a um e disse, fulano, nada. Cheguei a um dos meus filhos médicos e disse, é Adilton, meu filho, nada. Digo, nossa. Cheguei a Nilson, chorando. Eu disse, o que é isso? Não chore, eu estou vivo. Nada. Eu digo, eu estou morto. Daqui eu não saio de jeito nenhum, enquanto não chegue o guia espiritual. O guia espiritual não veio. Veio minha mãe. Minha mãe chegou e eu perguntei assim, mãe, o que é que está acontecendo? Ela disse, seus guias espirituais estão analisando se você fica ou se você volta. Eu disse, que mãe é esta? Vá lá correndo dizendo que eu quero voltar. Quem já viu a mãe dessa natureza? Ela desapareceu, daí a pouco voltou, e ao voltar ela veio alegrinha, eu também já fiquei mais alegre. Então, mãe, os guias espirituais resolveram que você vai ter uma moratória. A data era hoje, mas vai ser prorrogado. E eu logo perguntei, por quanto tempo? Eles não disseram. E eu disse assim, meu Deus, por 10 anos, que são 10 anos para o Senhor. Que arrependimento eu tenho. 10 anos. Bem, voltei ao corpo, fiquei muito doente, porque o infarto me deixou marcas, tinha bastante dores, angina pectoris, mas aqui estou, e o meu cardiologista, Deus, precisava de algum no além, levou. Eu sou assim, eu vou ao médico e mato o médico. É uma maravilha. Muito bem, passaram-se os anos. E certo dia, um espírito muito meu amigo disse-me, baiano, porque eu nasci no estado da Bahia, baiano, eu quero te dizer uma coisa, tu não és inteligente.
Eu disse, mas por que não? Eu não sou uma sumidade, mas não sou também um idiota. Ele disse, não é idiota. Mas por quê? Porque tu pediste a Deus 10 anos e hoje completam 10 anos. Tu deverias pedir a Deus 100 anos. Porque a Deus não se pede pouco, se pede muito. Porque se ele tiver de mau humor, ele corta a metade e a outra metade. Eu estou ensinando as técnicas, hein? Muito bem. Eu disse, mas eu já pedi 10. Vamos lá, eu quis dizer o ano 2010. Já passou. Eu já arranjei outra desculpa. Mas bem, o Espírito contou-me uma anedota. Sim, porque os Espíritos são as almas das pessoas que viveram na Terra. Não são fenômenos sobrenaturais, não. São as almas que viveram na Terra. E então o Espírito chegou a Deus e perguntou assim, meu Pai, eu não entendo eternidade. O que é eternidade? Deus disse, é difícil de explicar, meu bem. O Espírito parou e perguntou, o que são 1 bilhão de anos no tempo? Deus parou e respondeu, 1 segundo. Eu disse, que coisa. E 1 bilhão de euros, quanto vale para o Senhor? Deus disse, 1 centavo. O Espírito disse, ó Senhor, dá-me 1 centavo. E Deus disse, espera 1 segundo. Ora, dessa forma, eu já pedi 5 centavos, porque dá alguma coisa. Mas então, eu fui perceber que em todo esse problema orgânico havia uma causalidade emocional. Eu tinha uma mágoa que não conseguira trabalhar, porque me acontecera algo no ano de 1962 e eu fiquei profundamente magoado pelo que eu considerava ser uma injustiça. E para poder não me atormentar, eu anulei mentalmente. Eu fiz a visualização para apagar. Não fiz a técnica para perdoar. Não desejava mal, mas não gostava de pensar no assunto. Toda vez que eu pensava no assunto, eu sentia emoção. Então, não havia tido perdão. E esse sentido de mágoa conseguiu trabalhar meu cérebro através de 15 anos, até imprimir no corpo, através da degenerescência do aparelho reprodutor, o que seria uma degenerativa orgânica e, adivinha, a morte. Então, de imediato, eu comecei a trabalhar, a olhar aquilo como uma ocorrência comum. Se nós vamos a um lugar e o pneu fura, não há problema, é uma ocorrência de percurso. Substitui-se o pneu, se coloca qualquer uma coisa. O que importa não é o que aconteceu na viagem, é chegarmos. E assim eu me libertei, aqui estou com 90 anos e o PSA 0,02. Então o médico, que já morreu, dizia, esse negócio aqui é de magia. Eu disse, se é de magia, eu não sei. E respondi como psicopata que Jesus curou. Os fariseus disseram que te curou foi Satanás. Ele disse, foi Satanás? Eu não sei. O que eu sei é que eu era cego de nascença e agora vejo. Pouco importa quem foi que me curou. Importa que agora eu vejo. Então, eu fui fazer análise do ressentimento em nossas vidas. Já fazia tecnicamente à luz da doutrina espírita, mas é muito bom fazer análise para os outros e é muito diferente fazer autoanálise. Comecei a fazer as autoanálises e fui descobrindo pequenos detalhes que Allan Kardec exara no Livro dos Espíritos, na questão 919, quando ele pergunta aos mentores da humanidade: qual o método mais prático para ser-se feliz neste mundo e libertar-se das más inclinações? Os Espíritos responderam: um sábio da antiguidade já vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Equivale dizer uma autopsicanálise, uma autoconstrução, uma autovisualização. E Santo Agostinho comenta: fazei como eu.
quando eu estava na Terra, todo dia, ao deitar-me, eu fazia uma análise de consciência. E quando me lembrava que havia agido bem, eu prosseguia. E quando eu descobria que agi mal, no dia seguinte eu corrigia. É uma técnica terapêutica, é uma proposta ultramoderna de uma psicologia transpessoal, absolutamente junguiana. Muito bem, eu comecei a me dedicar a isto. E descobri que nós somos, tese doutrinária, aquilo que pensamos. E a partir de então, eu já era uma pessoa alegre, eu dobrei a alegria de viver, porque eu descobri que o sentido da vida é ser feliz. E para ser feliz não é necessário ter coisas, é necessário ser alegre. Ah, mas eu estou com tuberculose, mas eu não sou o único. A cada 10 minutos no Brasil se faz um diagnóstico de tuberculose. Portanto, eu não sou o único. Ah, mas é que eu estou deprimido. Deve ser chique ser deprimido. Eu acho tão elegante aquela pessoa triste, sofrida, manipulando a gente, porque é uma técnica de manipulação. Nos vê alegres, aí ficam mais tristes. Então, eu descobri que a depressão é também muito amiga de preguiçoso, porque eu tentei ter depressão e não consegui. Eu tentei uns dias não me levantar cedo, fazer a técnica, ai meu Deus, estou tão cansado, vou dormir mais. Chegou Joana de Ângeles, a mentora, e perguntou, qual é o problema? Eu disse, minha irmã, eu fiquei bem feliz, porque é bom a gente ser infeliz, não é? Dá uma pena. Eu fiquei assim, ai minha irmã, eu estou com 95% morto. Ela disse, não diga, Divaldo, você está 95%, falando comigo que estou 100% morta, levante da preguiça. Aí eu fiquei bom da depressão, na hora, não tive mais tempo. E me lembrei de minha mãezinha, que era uma senhora modesta. Ela dizia que certos problemas de saúde são ótimos para o rico, porque podem repousar, pode fazer spa, spé, spi, spó, o que quiser, mas pobre não pode. Ela levantava toda torta de problema da coluna. À tarde ela estava erecta como a Miss no dia do desfile. Ele dizia, mãe, melhorou? Se melhorou eu não sei, eu sei que estou sobrevivendo. Então eu parece que herdei o problema dela do ciático. E durante 38 dias o abençoado ciático me beijou a face. E eu sorri para ele e disse assim, vamos ver quem vai ganhar. Eu ainda não ganhei total, mas 90% eu já submeti ao meu capricho. Quero dizer que nós somos a nossa vida mental. Permitam-me colocar isso no fato. Afinal, Cícero, o grande filósofo latino, dizia nada mais poderoso do que um fato. E é por essa razão que todos os grandes líderes de religião contavam histórias, parábolas, koans e etc., para imortalizar a sua mensagem. As parábolas de Jesus são tão atuais hoje como ontem. É de tal forma cada uma delas atual, que o psiquiatra americano Milton Erickson, uma das maiores sumidades da psiquiatria no século XX, estabelecia que se qualquer paciente que tem depressão, e aqui eu calculo que não tem senão 110, 120, a pessoa deve ler uma parábola de Jesus. Mas não apenas ler, viver uma parábola. A parábola do filho pródigo. Eu sou o filho pródigo. Eu aqui estou comendo alfarroba, que é este fruto terrível para os suínos, e eu tenho um pai que é bom com os seus servidores, vou para a casa de meu pai. E então nós vamos, olha aí a visualização, mudando de atitude. E quando esperarmos, saímos da depressão. Mas não só Milton Erickson, o notável Eckhart Tolle também recomenda. Carl Gustav Jung também recomenda. Viktor Frankl, o maior psiquiatra do século XX, também recomenda. E uma série que seria fastidioso aqui enunciar.
Mas a doutrina espírita, principalmente, recomenda: busca o amor e o amor tomará conta de ti. Durante a Primeira Guerra Mundial, notabilizou-se algo trágico que a história não registrou nas suas tintas perversas. Porque a Primeira Guerra Mundial foi considerada, até a época, a pior guerra da humanidade. E nesse ínterim, entre 1915 e 1916, houve um holocausto, um genocídio que os russos praticaram contra um povo que vive no enclave da Turquia. No ano passado, o Papa Francisco, esse homem incomum, declarou esse holocausto e teve a coragem de dizê-lo publicamente, criando uma situação embaraçosa com a Turquia, que isso está meio apagado e eu tenho certeza que 90% dos presentes não conhecem. A Turquia, por volta de 1915, resolveu extinguir aquele povo que está no enclave do norte e declarou uma guerra, enquanto a Primeira Guerra Mundial tinha lugar. Certa manhã de setembro, já era o começo do outono, a família modesta de uma aldeia estava reunida para o pequeno almoço, quando a porta de entrada foi arrombada e um pequeno grupo adentrou-se. Eram soldados turcos, comandados por um homem de baixa estatura, um cap que lhe cobria parte da testa, 2 olhos miúdos e uma expressão selvagem. Este homem chegou, estava a família reunida tomando café, o pai, a mãe e as 2 filhas, uma de 14, outra de 12 anos. Ele sacou do revólver, matou o genitor, matou a genitora, pegou a menina menor, jogou a tropa, que é a semelhança de chacais, destruíram a sua alma através da devastação do seu corpo. E a outra menina, ele arrebanhou e levou para um bordel onde estavam meninas daquela raça. Explorou-a, era um psicopata sexual. E ela ficou ali durante o ano de 2015, ou melhor, de 1915. Mas, por uma distração de um guarda que se lhe afeiçoou, ela conseguiu fugir. E desapareceu. Veio a paz. Para os senhores terem ideia, nesse período foram assassinados 500 mil armenos. Era a destruição da Armênia, portanto, um genocídio. Por volta de 1927, em Istambul, notabilizou-se uma clínica para problemas de pele. A dermatologia era ainda uma doutrina muito nova, se ignoravam muitos processos degenerativos, muitos vírus, muitos micróbios, e certo dia chega à clínica uma personalidade portadora de uma doença trágica não diagnosticada. Esse cavalheiro era portador de feridas que lhe tomavam conta do corpo e cujo tecido apodrecido caía aos pedaços. O odor pútrido era tal que médicos e paramédicos não resistiam, porque a carne humana é a que tem odor de putrefação pior do que a de todos os outros animais. Então, o presidente da clínica, o diretor, ficou sem saber o que fazer, porque o homem estava morrendo quase num estado de pré-coma, com dores insuportáveis, e não podia tocar em parte nenhuma. Ia negar quando teve uma ideia: ele vai morrer, então vou colocá-lo numa parte isolada do hospital. Daremos uma ligeira assistência e até amanhã ele morre. E quando olhou para aquele homem deformado, com os tecidos soltando, ele percebeu que esta era a única atitude. Chamou uma enfermeira que era considerada um anjo
pela bondade. Se ela era capaz de cuidar daquele paciente. Ela olhou e disse: mas eu estudei para cuidar de pacientes. Mas ele está morrendo. E ele vai exigir o amor de uma filha ou de uma mãe. Porque é uma enfermidade degenerativa, irreversível. Você teria coragem, suportaria o odor? Ela disse: eu me diplomei para ajudar. E foi para o isolamento com o homem. E o homem não morreu naquela tarde. Porque ela começou a retirar as partes em decomposição, até chegar à carne vital e fazer que o sangue voltasse a circular. Assim começou pelo rosto, etc. Não morreu no fim de semana, nem no fim do mês. 6 meses após, ele teve alta. Teve alta. E foi naturalmente agradecer ao diretor da clínica. Quando ele estava agradecendo, e o diretor, surpreso com o resultado ímpar, disse-lhe: bem, você agradece-me, mas em verdade o seu anjo salvador foi aquela enfermeira. Ele disse: então, eu devo agradecer-lhe. Aproximou-se da enfermeira, estendeu-lhe a mão e disse: quero agradecer os cuidados especiais que a senhora teve para comigo. Primeiro, porque a senhora nunca falou, manteve-se sempre silenciosa. E eu acreditava que era surda-muda e que aceitara essa empresa de cuidar de mim exatamente por ser alguém com uma deficiência. Ela sorriu. Então eu quero agradecer ter me salvado a vida. Ela então lhe disse que ele não tinha nenhuma dívida. Ela era enfermeira e havia feito o curso para auxiliar a vida, se não salvar, dar uma melhor qualidade de vida. Ele disse: você fala turco com o toque original. Você fala como se não fosse turca. Ela disse: realmente eu não sou. E falou do seu país. Ele disse: eu me lembro muito. Eu me lembro da guerra que nós tivemos lá em 1915. Eu me lembro muito. Ela disse: eu também. Lembra-se, você devia ser muito jovem. Ela disse: senhor, eu tinha 14 anos. E eu me lembro do dia que o senhor entrou na minha casa, matou meu pai, matou minha mãe, matou minha irmã, entregando àqueles chacais, e me levou para o seu bordel. Eu só vivi por uma razão: para me vingar. Cada hausto de respiração, eu me dizia: eu o encontrarei e o matarei suavemente. Esse biltre merece morrer passo a passo, com as dores mais insuportáveis. E eu cuidei de alguns venenos e guardei-os. Ele disse: mas você podia ter me morto. Podia, sim, senhor. Quando eu entrei no hospital, você me reconheceu? Reconheci, excelência. Porque a vítima sempre se lembra do algoz, embora o algoz nem sempre recorde da vítima. Então ele fez a pergunta fatal: e por que você não me matou? Porque sou cristã. Eu me tornei cristã. O ódio que eu tinha de sua excelência devorava-me, tornava-me uma labareda que consumia o combustível da minha vida. Então eu me tornei um ser infeliz. E eu compreendi que eu tinha o direito de ser feliz. Ao conhecer Jesus Cristo, o homem da cruz, que perdoou aos seus algozes, eu perdoei a sua excelência. E agora me permito, a mão dele estava no ar, apertar a mão e dizer: muito obrigado, meu irmão. O homem olhou para ela, aqueles olhos miúdos, aquele criminoso que destruiu centenas de vidas armenas, ali estava diante da grandeza do perdão. Perdão integral.
E ao terminar essa narrativa, que eu conto ao sabor da minha emoção, o Dr. Zahn pergunta: você perdoaria? É uma questão que eu peço para que levem para casa. Você perdoaria? Porque é muito bonito narrar, mas agir, você perdoaria? Com certeza, muitos de nós perdoaríamos, porque nada mais extraordinário do que vermos a desgraça do nosso algoz e ver experimentar aquele cruel destino que nos impôs. Nada mais comovente do que ser a vítima, porque a vítima é abençoada por Deus. E o algoz, a si próprio, se impõe uma situação lamentável. O que é que nós vemos na atualidade? A ausência de perdão, principalmente de perdão, choquem-se, a nós mesmos. Nós temos o malveso de não nos perdoarmos. Não temos a coragem de fazermos uma autoanálise, de chegarmos à pessoa e dizer: desculpe-me, mas eu me enganei. Quando nós vamos pedir perdão, brigamos. Observem que lentamente nós perdemos o hábito de conversar e adquirimos o hábito de discutir. Nós vamos conversar outros, mas não é assim. Já o tom é uma discussão. Ou a gente cala e sorri e deixa o idiota falar até cansar, ou entra na discussão. E perdemos a faculdade de amar, porque vamos colecionando essas pequenas mágoas e começamos a imaginar pessoas ideais. Certo dia, uma jovem, não era tão jovem assim, mas é que hoje é muito difícil saber quem é jovem e quem não é jovem, principalmente mulher. Ela pode ter 50 e aparentar 18, porque o silicone sai e outras cirurgias. Então, quando eu vejo uma mulher, ela diz: olha, eu tenho 30 anos, eu sei que tem 60, porque ali foi um pouco de plástica. Muito bem, mas a minha amiga, que não era tão jovem assim, me disse: Divaldo, você sabe por que eu ainda não me casei? Que pergunta boba. Eu digo: não sei. É porque não achei o homem ideal. Você conhece o homem ideal? Eu desconheço. Aonde ele está? Eu disse: procurando a mulher ideal. Porque nós sempre estamos procurando que o outro seja o ideal. E não desejamos ser o ideal para o outro. Porque os nossos conflitos éticos sociais fizeram-nos armarmos-nos uns contra os outros. Quando a lei é amarmos uns aos outros. É a questão da letra R. Amar ou arma. Nós vivemos meio armados. Olhamos um para o outro e o outro já pergunta assim: qual é o caso? Comigo acontece, porque eu gosto muito de fazer psicologia de massa. Afinal, eu lido com o público. Eu tenho que conhecer um pouco de reações psicológicas. Se o público está gostando da palestra ou não. O momento de dizer um xiste, uma anedota. O momento de aprofundar. Tudo isso é da psicologia de grupo. E muitas vezes eu faço de propósito. Eu olho para uma pessoa enfesada rindo. Porque é mesmo que dá um tiro, né? Eu olho assim. Aí você fala: por que está olhando? Eu disse: porque eu não sou cego. Então eu olho. Eu pensei. Eu digo: pouco importa o que o senhor pensou. Eu estou olhando. Mas eu não lhe conheço, me disse um homem há 15 dias. Eu disse: qual é o problema? Já estamos sendo conhecidos. Como vai? Está bom? Está tudo bem? Como é que vai o câmbio? Para dar a impressão a ele que eu era rico. Como é que vai a bolsa? Aí as pessoas ficam elegantes dizem: você joga na bolsa? Eu digo: jogo sim, na bolsa das mulheres. Então nós temos de mudar de conduta. Esta é a proposta de Jesus Cristo. Ouçam bem: eu venho trazer-vos a alegria de viver. Eu venho trazer-vos a boa nova. Ó vós que chorais e sofreis, vinde a mim, eu vos consolarei. Recebei o meu jugo
que é suave. O meu fardo é leve. Tomai sobre vossos ombros o meu fardo e vinde a mim, eu vos consolarei. Quando eu li isto, era muito jovem. Eu imaginei o fardo do amor e o jugo da ternura de Jesus. Aquele homem que mudou a estrutura da história universal. Até então, ser herói era matar. Ser vencedor era destruir. Mas não podem haver covardes maiores do que os heróis que matam e os vencedores que esmagam. Porque psicologicamente, todo indivíduo brutal é covarde. Ele tem medo de ser agredido, então ele agride antecipadamente. Herói é aquele que fica na guarita do quartel esperando a luta e não sai do seu dever. E que luta com as armas do amor. Ninguém chega a 90 anos com facilidade. São muitas lutas. E Deus me permitiu a alta honra de viver as experiências que se imagine. E há pouco tempo, já no declínio, eu resolvi descobrir as pessoas invisíveis. Aquelas que nós desprezamos, sem intenção. Nós nos acostumamos aos níveis sociais. Então a pessoa do meu nível eu trato muito bem. Não é? Não enxergo. Os que não têm teto, os que não têm amigos. E tenho encontrado experiências fabulosas, viajando muito. Eu tenho chances ímpares. E há poucos dias, na cidade do Salvador, eu tive que ir a um shopping. Vou uma vez por mês para cortar o cabelo. E ao passar pela porta do shopping, conduzido pelo meu filho, eu vi um rapaz de uns 30 anos caído. Então eu estava me sentindo muito dorido, com vários problemas orgânicos. E me imaginei que tendo conforto, tendo lar, tendo amigos, tendo família, tendo facilidade, tendo em nossa casa uma clínica, nós temos um ambulatório médico com 16 especialidades. Uma casa de partos, partos sem cirurgia. Então aquele homem estava jogado ali, aquele rapaz. Ele poderia ser meu bisneto, talvez. Então eu me aproximei e ele estava algo aturdido. E eu sorri para ele e perguntei: posso lhe ajudar? Ele me olhou enevoado e me perguntou: em quê? Eu digo: você que sabe. Qualquer coisa. Quer que eu ajude você a levantar-se? Você já fez o primeiro pequeno almoço? Você é daqui de Salvador? Você mora aqui no bairro? E ele me olhava e eu ergui pelas axilas, pedi a meu filho para me ajudar e coloquei-o encostado na parede da mansão do caminho. Então ele me olhou e perguntou: mas qual é o seu interesse por mim? Eu disse: nenhum. O interesse humano. Você estava deitado e eu achei que poderia ficar melhor deitado lá dentro. E o que é que tem lá dentro? Eu disse: tem um colchão para você. E o que é que o senhor quer comigo? Eu disse: veio deitado. E depois, como é que eu pagarei? Sorrindo. Basta isso. Eu não preciso de você para nada. Eu tenho 90 anos. Tenho uma vida extraordinária. Essa porta de entrada, diariamente entram mais de 6.000 pessoas. Nunca nós perguntamos o nome, porque não interessa. O que interessa aqui é qual é o seu problema. E aqui é proibido dizer não, porque nós sempre temos o que dar. Talvez não demos o que a pessoa quer, mas damos o que nós temos. Ele me olhou e o senhor me leva lá dentro. Eu digo: eu vou chamar um auxiliar, porque eu não posso carregar peso. Então mandei meu filho chamar um dos auxiliares, levei-o para dentro e ele estava aos frangalhos. E eu então me impus a tarefa de adotar esse rapaz como meu filho. Como eu gostaria se eu tivesse um filho deplorável e alguém fizesse por ele o que eu estava fazendo por aquele. Levei-o e comecei a conversar. Era um órfão de pais vivos, pais de uma boa posição social,
mas que ao invés de serem pais, deram pais eletrônicos. Colocaram aparelhos eletrônicos no quarto para vigiar, uma enfermeira para poder acompanhar. E mamãe telefonava, ele fez a alimentação, ele tomou banho, porque isso é lindo, né, no escritório. Mas nós precisamos de calor humano, não de cibernética. É fantástico o WhatsApp, é fantástico, mas nada melhor do que um aperto de mão. Um olhar cara a cara, e sorrirmos, e notarmos que a pessoa está triste e perguntarmos, ele posso ser útil? Era isso que Jesus fazia. A mulher surpreendida em adultério, ele diz na etapa final, olhem de redor, aonde estão os teus acusadores? E ela na praça, olha, não tinha ninguém, todo mundo saiu. Ante a resposta de Jesus, para quem não lembra, Senhor, ela foi surpreendida em adultério, e Moisés manda lapidá-la, e tu mandas perdoá-la. O que é que nós faremos? Aquele que se vê sem pecado, apedreja. E todos saíram. A começar dos mais velhos, olha que detalhe, porque mais velho deve ter um pouquinho mais de pecado. Aliás, hoje assim, a começar dos mais jovens, que estão mais enrolados do que nós, os veteranos. E então saíram todos, porque todos eram pessoas equivocadas. É bom punir, mas não se deseja ser punido, se quer ser educado. E então Jesus pergunta-lhe, aonde estão os teus acusadores? Que ato? Na psicologia, diríamos que a ânima, a porção feminina de Jesus, predominou ao ânimos, a porção masculina dele. E então ele olhou e disse, foram-se. Ninguém te condenou? Não. Pois eu também não te condeno. Os materialistas dizem que ele concordou com o adultério. É porque essa gente não sabe ler. Ele não a condenou, mas não concordou com o erro. Eu não te condeno. Agora vai e não tornes a errar. Porque o problema era dela. Não adiantava dizer eu te perdoo, e ela continuava adúltera. E essa mulher vai mais tarde para as terras de Sidom e abre uma casa para amparar os infelizes, os que eram vítimas das febres do deserto. E um dia entra um homem febril, era o marido que a expulsou, e ela teve misericórdia para com ele e não se fez declarar. Então nós estamos vivendo um momento de crise emocional, de solidão, de soledade, necessitando de solidariedade, necessitando de amigos. Somos animais gregários, necessitamos uns dos outros. Ninguém tão autossuficiente que não necessite de outrem. Por isso, enquanto eu pensava no tema para as nossas reflexões, me veio à mente o tema do perdão, que equivale a dizer o amor em qualquer dimensão, a mão que estendemos ao aflito e o lenço que damos ao que chora ou que tem suor. Você perdoaria? Claro que sim. Porque o nosso desejo não é ver a desgraça do outro, que de forma nenhuma repara a desgraça nossa. Eu vos mando como ovelhas mansas ao meio de lobos rapazes. É a era nova. Nós somos os consultores da era nova. Somos ovelhas mansas. Que importa os lobos? Eu psicografei um poeta brasileiro e em determinado momento ele dizia: posso ver a ovelha bebendo no mesmo regato do lobo sem ser agredida. Posso ver à beirada das casas as roseiras abertas em gargalhadas de flores, entrando pelas janelas. Quando o mundo deseja sair, eu desejo ver os instrumentos de guerra transformados em armas
de produção agrícola. Eu desejo ver as criaturas humanas entreolharem-se como irmãos que se necessitam, porque o mundo está cansado de ódio, de terror, de hipocrisia, de mentira, e todos nós, sem exceção, estamos sedentos de ternura, de amor, de um olhar de compaixão. Então Jesus nos disse: ide e pregai o meu evangelho a todas as gentes. Nós somos as cartas vivas do evangelho, como asseverava o apóstolo Paulo. Onde quer que estejamos, no lar, na oficina do ganha-pão, no clube, na rua, tentemos as nossas resistências e adquiramos esse estado de paz interior que se chama felicidade. É fácil, muito fácil ser feliz, basta amar. O amor é tão mágico que quando passa na mente nossa, amar, as glândulas suprarrenais derramam uma descarga de adrenalina na corrente do sangue e nós temos os olhos brilhantes. E quando cai a emoção do amor, o organismo recebe uma descarga de cortisol e nós temos um declínio, um desencanto. Então digamos com Jesus: eu venho para que tenhais vida, e vida em abundância. Ó vós que chorais, rides. Ó vós que tendes a alma dilacerada, confiai. Ó vós que viste partir para a espiritualidade o ser querido, que parece nunca mais voltar, alegrai-vos, porque a morte é um engodo e a vida prossegue. Então, fazei da vossa vida um evangelho de feitos, deixando sinais luminosos em vossa estrada, para que todo aquele que venha depois de vós encontre pegadas luminosas e diga: por aqui passou um anjo, porque deixou setas de luz apontando o termo. Pai nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado Senhor, seja teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia, amor. Venha ao nosso coração teu reino de bondade, de paz, de fraternidade, de bênção, de redenção. Mas que a vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor. Que assim seja. Muito obrigado.